Oi, gostaria que você falasse um pouco sobre os dados de vacinados internados aqui em São Paulo que saíram ontem. Então, vamos comentar esse dado porque ele gerou bastante polêmica e ele é perigoso ser analisado, tá? Me contem aí se vocês viram esses dados que surgiram. Se você é de São Paulo, me conta aí como é que foi a repercussão dessa notícia. Até aqui no Olá Ciência, teve aqui no grupo do Olá Ciência e também aqui em Minas Gerais, teve uma repercussão bem forte sobre isso, né? Que estava falando que vacinados que pegaram Covid já são 81,7% dos internados em São Paulo. E aí a Secretaria do Estado, ela diz que as internações despencaram e que a adesão à vacinação é que explica os números. E aí esse número realmente assusta. Poxa, não falaram que a vacina funciona, não falaram que a vacina é boa, por que será que então 81,7% dos internados estão vacinados? Então, só para deixar claro, esse número de 80% aí, de 81%, são incluindo pessoas que tomaram a primeira dose, não necessariamente pessoas que estavam totalmente vacinadas com as duas doses. Mas é um número alto que assusta, então a gente vai comentar, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu coloquei aqui, bem didático mesmo, um cenário que é parecido com o cenário real lá em São Paulo, tá? E um grupo de 100 pessoas, em que 80% dessas pessoas internadas estão vacinadas. Então, o que é isso? Aqui em verde, as bolinhas, a gente tem o número de pessoas vacinadas. Então, cada pessoa verde aqui é vacinada. A azul é não vacinada. E a com cruzinha é porque ela está internada. Então, o que eu fiz? Eu peguei a taxa de internação natural do coronavírus e acompanhando os dados do estado de São Paulo, tá? A taxa de internação durante as ondas aí está em torno de 5%. E aí a gente verifica que 5% das pessoas aqui, desse grupo de 100 pessoas, estão internadas. Só que quando a gente coloca isso no geral, a gente tem que 4 delas estão internadas e vacinadas e só uma está internada e não vacinada. O que está acontecendo? Né? 80% dos internados, ou seja, 4 de 5 pessoas, estão vacinadas. Mas isso só acontece porque o número de vacinados está próximo dos 90% da população alvo lá em São Paulo, tá? Então, os vacinados internados, eles são 4 sobre 90. Eles representam 4,4%. E os não vacinados internados é uma pessoa em 10, a cada 100 pessoas, né? Uma pessoa em 10. Então representa 10% dos não vacinados. O que é isso aqui? Redução de risco, tá? Então a vacina, ela reduz o risco mais ou menos aí em 60% de uma pessoa vir a ser internada, pelo menos no nosso exemplo didático aqui. Então, muito cuidado quando vocês veem notícias assim, vacinados que pegaram Covid já são 90% dos internados. Se todo mundo tiver tomado vacina, 100% dos vacinados estarão, 100% dos internados serão vacinados. Entendeu? Isso não mostra que a vacina não funciona. A gente tem que comparar os grupos, tá? Então, pelo amor de Deus, não duvidem das vacinas, ok? As vacinas funcionam. A gente, dentro de um grupo que está submetido ao mesmo risco, a gente tem muito menos percentual de pessoas vacinadas do que pessoas não vacinadas internadas. É isso que tem que ser divulgado aí, tá? Muito cuidado com essas notícias, não caiam em fake news, porque isso aqui é ótimo para pegar bobo.